Com a mão no coração, deixa eu dar essa palavra para você. Olha que coisa maravilhosa na Bíblia viva esta Escritura. Isso é o que as Escrituras querem dizer quando afirmam que Deus fez de Abraão, ele não era, mas Deus fez, o pai de muitas nações. Você pode não ser, mas em Cristo você pode se tornar uma pessoa totalmente diferente, e essa promessa é do próprio Deus, não é de homens, então não falha, e para cada promessa já tem um sim e um amém, em quem Abraão creu, por isso viveu, o Deus que dá vida aos mortos, e fala de acontecimentos futuros, com tanta convicção, como se eles já pertencessem ao passado. Isso é demais. Quando o Senhor vem e fala para Abraão, eu estou dando esta terra, eu entreguei esta terra a você, aos seus descendentes. Ele fala de uma maneira como se isso já tivesse acontecido. Ele vem e diz para Josué, eu já entreguei Jericó, o rei e seus homens de guerra. A forma como Deus fala, aqui ainda vai acontecer no futuro, mas como ele fala, é como se já tivesse acontecido, fosse algo do passado. Quando você pega a perspectiva de Deus, a visão de Deus, como diz aqui, o Espírito de Deus, vou ler na Viva também, está escrito, criei, por isso falei, pois assim nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Está escrito que criei, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé. Nós também cremos e por isso falamos, quer dizer, a prova de que eu criei é que eu confesso isso. Quando o espírito da fé possui a minha vida, eu faço uso da fé, eu confesso aquilo. E o Senhor, ele vem, o Espírito Santo, através de Paulo, deixou essa joia, essa pérola maravilhosa para nós, que garante que o Senhor dá vida aos mortos. Pode estar morto, um destino pode estar morto, um futuro morto, uma situação morta, mas ele fala de acontecimentos futuros com tanta convicção, como se eles já pertencessem ao passado. Eu já entreguei. Isso fala de algo que ia acontecer. A gente sabia que o Josué ainda ia dar as voltas, mas o Senhor já disse, eu já entreguei. Ele fala como se isso já tivesse acontecido, porque no mundo espiritual já era real. Ele só tinha que crer. Aquela vitória já tinha sido entregue, ou seja, ele já lutava com a vitória. No final, ele já sabia qual seria o desfecho. Vitória, porque o Senhor já tinha garantido. Quando o Senhor mudou o nome do Abraão, de Abrão, pai exaltado, para pai de multidões, e Abraão concordou com Deus, andarão dois juntos se não estiverem de acordo, ele concordou com Deus, concorde com Deus, quando ele concorda com Deus, ele se torna frutífero, fértil. O que aconteceu? No ano seguinte, como Deus havia prometido, Isaque, o riso, estava lá. Porque ele concordou com Deus. Deus o constituiu, a Bíblia diz,
constituiu pai de multidões. Quando você lê constituiu pai de multidões, a gente sabe que é algo que ia acontecer no futuro, mas Deus fala como se já tivesse acontecido e fosse coisa do passado. Ele ainda não era o pai de multidões, mas Deus o tratou como ele enxergava o futuro. E parece que ele fala com tanta convicção, que parece que é algo do passado. Quer dizer, já aconteceu isso aqui. Porque para Deus já aconteceu. Deus está vendo aquilo que eu não estou vendo. Em Isaías fala que Deus conhece o final antes mesmo de começar. Ele já sabe como vai terminar. Ele sabe porque Ele determinou. Tudo que eu tenho que fazer é me alinhar com Ele. Então, se algo não está alinhado com Deus, é por isso que não está fluindo ao modo de Deus. Porque quando há um alinhamento com Deus, quando você concorda com Deus, é o que acontece. E isso é forte demais. Se hoje você vive uma situação que está bem oposta, é contrária ao que Deus tem falado, não é culpa de Deus. Você precisa concordar com Deus, você precisa acreditar na verdade. A verdade não é o momento que você vive. Apesar que seja isso você está vivendo, quer dizer, é verdade, mas não é o que Deus tem para você. Então, essa não é a verdade do Senhor para a sua vida. Não é o que Ele projetou para você. Não é onde você vai ficar se você acreditar. Aí alguém vai dizer, mas tem gente que fica, tem gente que não avança. Óbvio, ele nunca concorda com Deus. A pessoa nunca concorda com Deus. Ela não acredita, Deus está fazendo algo, está trazendo a palavra, constituindo, mudando o nome dela. Quantas vezes eu vi Deus mudar o nome de pessoas? Estava na cara o que Ele estava fazendo, mas ela não concordou com Deus. Ela não recebeu como verdade na vida dela. Ela não. Deus responde fé. Eu criei, por isso falei, eu creio. Quando eu confesso que Deus está me entregando, eu estou dizendo, eu creio. Amém, Senhor, eu creio. E eu passo a viver exatamente de acordo com a palavra, com o que Deus está falando comigo. Isso é o que as Escrituras querem dizer quando afirmam que Deus fez de Abraão o pai de muitas nações. Com quantos anos, né? Meu Deus, ele já era um senhor idoso. E essa escritura é do próprio, e essa promessa, e para cada promessa já tem um sim, um amém em Jesus Cristo, e essa promessa é do próprio Deus, em quem Abraão creu, foi o que mudou a vida dele. O Deus que dá vida aos mortos, Ele chega dando vida a uma família morta, um corpo morto, a sonhos mortos, a um futuro sem boas expectativas e sem visão nenhuma. A pessoa não tem uma boa perspectiva, já não tem uma boa expectativa, ela não tem mais nada. Ele chega trazendo vida e ele fala
de acontecimentos futuros, eu constituí, eu entreguei. Eu já entreguei essa terra, eu dei essa terra a você. Quantas vezes o Senhor falou para Israel, vá e tome posse, que eu já entreguei para você. Vá e tome posse, eu já entreguei, eu já dei essa vitória. Eles ainda iam ter que ir lá lutar, mas Deus já havia dado, eles só tinham que concordar que Deus já havia dado. Então, e ele fala de acontecimentos futuros, com tanta convicção, como se eles já pertencessem ao passado. Então, todos aqui têm uma palavra de Deus. Tudo que você tem que fazer é concordar com Deus. Tudo que nós temos que fazer é concordar que Ele já entregou, Ele já falou. O que Deus falou? Ah, mas eu estou vivendo. O que Deus falou com você, no mundo espiritual, Ele já entregou. Deus não fala um negócio sem nos entregar. Mas aí, então, por que eu não toquei? Porque não crê. Porque acaba de sair de uma reunião tomada de fé, que escorre fé, e já volta ao seu modo automático, ao seu modo de sempre, e cede para as mesmas coisas, para a velha maneira de pensar, e ações, e comportamentos, e mais, e achismos, e quantos que vivem desse jeito? Mas o que Deus fala hoje, é o que a Bíblia está dizendo, é com tanta convicção, Ele fala de acontecimentos futuros com tanta convicção, como se pertencessem ao passado. É como se você realmente já tivesse vivido aquilo, e aquilo já fosse passado na sua vida. Mas você ainda vai viver. E eu tenho que viver da mesma maneira. Eu tenho que falar das vitórias na minha vida, eu tenho que testemunhá-las para mim mesma, como se eu já tivesse vivido. Coisas que eu ainda vou viver. Ao invés de você, agora, se as palavras são criativas, é a primeira vez na lei da primeira menção, que a palavra aparece na Bíblia, não é para comunicar, mas para criar, para colocar ordem no caos. Então, você tem feito o quê? Criado mais caos ou colocado ordem no caos? Você tem criado um mundo de vitórias, de abundância, repetindo o que Deus tem prometido a você, ou você tem criado mais caos? Não dá, não consigo, sou um fracasso, nada acontece na minha vida, eu sou derrota pura, ninguém gosta de mim, minha vida não anda, eu só saboto com a minha vida mesmo, eu não dou conta, desisto, Deus, porque eu não dou conta, é melhor eu morrer, porque para mim não tem mais nada de bom esperando, eu não consigo, pronto, não consigo, e eu não consigo. Ah, não dou conta de perdoar, não dou conta de superar. Ah, eu não dou conta desse negócio de humildade, não dou conta de me calar. Ah, eu não dou conta. Então, esse é o seu problema. E a boca fala do que está cheio o coração. Então, você tem que encher o seu coração da verdade. E aí você está criando o quê? Caos, mais caos. Quanto mais você fala, eu sou uma derrota, mais derrotado você se torna. Está só piorando, está escalando. Vai escalando a sua derrota, ao invés de vitórias. Né? Ao invés de glória em glória, de derrota em derrota. E nada é tão ruim
que não possa piorar na vida de um criador de caos, daquela pessoa que está o tempo todo criando caos. Ele cria problema, ele gera problemas, ele inventa, ele é um fabricante de problemas. A coisa tem tudo para funcionar, mas a pessoa, ela permite que Satanás domine a mente dela, tome o coração dela, consequentemente a boca dela, e ela vai liberando mais maldições. E é o que nós vamos falar agora mesmo. Ela, ao invés de se vestir de bênção, ela se veste de maldição. Então, algumas pessoas, elas se vestiram da maldição. Tudo dá errado, a família não suporta elas, as pessoas não suportam elas são pessoas que não têm vitória na vida, não são inspiradoras, elas estão caminhando para a solidão, cada vez mais para a derrota em todos os aspectos, para um fracasso eterno, porque essas pessoas não têm certeza da eternidade delas com Jesus, porque se elas tivessem, elas não agiriam da maneira que elas agem. Então, só na minha vida que não acontece, não, na sua vida não acontece mesmo, não vai acontecer. Se você fala assim, esqueça. Você acha que falando assim alguma coisa vai melhorar? Não, só está escalando a sua derrota. Se tinha uma derrota, você estava num nível de derrota, agora você vai para um nível de derrota maior. Enquanto algumas pessoas estão indo para um nível de vitória maior, você está indo para um nível de derrota ainda maior, quer dizer, está piorando. Ah, não, descer mais, não dá, desce, eu te garanto que desce. A pessoa não para de cavar, então se você não para de cavar, o buraco não para de crescer, obviamente. Como não há limite para uma pessoa subir e viver vitórias, sempre tem uma glória maior esperando por ela, também sempre tem uma derrota maior esperando, puxando uma pessoa que só fala de derrota, se veste da derrota e continua, ao invés de colocar ordem no caos, ela está criando o caos, ela está piorando, ela está deixando tudo mais caótico. E quem aguenta? Fala a verdade, quem é que aguenta viver com alguém que decidiu chamar a atenção da pior maneira? A pessoa acredita cegamente que se ela agir daquela forma terrível, eu preciso mostrar o quanto eu estou mal. Você tem que ver que eu estou mal com você. Você tem que ver, e daí? Todo mundo já viu. E sabe o que acontece com as pessoas? Elas simplesmente se acostumam. E elas dizem assim, essa pessoa é o que é. Então, se ela for inteligente, deixa eu te falar uma coisa. Se ela for inteligente, sabe o que ela vai fazer? O quê? O que ela vai fazer? Quem estiver perto de gente assim? Ela vai fazer o que em Provérbios manda fazer. A Bíblia fala, não ande com gente mal-humorada, não ande com gente amargurada. Está em Provérbios. Porque senão você começa a pegar aquele espírito. Então fuja desse tipo de gente. Porque em Provérbios fala que o homem afia homem. Paulo bateu muito neste assunto. Olha, as más conversações corrompem os bons costumes, as más companhias. Não ande com esse tipo de gente. Então pessoas inteligentes, elas se afastam. Porque elas sabem que, biblicamente, não é saudável para elas, não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Quer dizer, se você é uma pessoa sábia, inteligente, você olha para a sua vida e diz, bom, o próprio Deus está me anunciando, está dizendo, não anda com gente assim, não conviva com esse tipo de gente. Se você tem um funcionário que ele desestabiliza o grupo, ele tem que ser despedido. Se você tem alguém na família que age dessa maneira, ela vai ter que passar por um período de isolamento para que ela possa começar a pensar exatamente
no que ela está fazendo, que aquilo não está funcionando, porque enquanto ela tiver alguém ali, meio que dando atenção, é igual criança. Ela vai fazer manha para você dar o que ela quer. O dia que você para e diz assim, não, você pode gritar, chorar, até ficar rouco, que eu não vou ceder para você. Ela aprende. A primeira vez ela vai espernear, aí você põe ela ali no cantinho, num lugar que ela não machuca, deixa ela ali. Daqui a pouco ela cansa, até dorme. Ela vai ter que cansar. Mas ela não pode cansar você. E essas pessoas, elas não querem mudar, elas só querem sugar o melhor de você. E elas sugam. Elas pesam a atmosfera, porque elas não querem mudar. Elas não querem mudar. E não adianta lutar com alguém que não quer mudar. Você tem que seguir a sua vida e inspirar essa pessoa e entregá-la nas mãos de Deus. Porque ela aprendeu a viver da pior maneira, chamando atenção. Só que ela chama atenção da pior forma. Ela quer que as pessoas vejam que ela está mal. E ela precisa ser ignorada. Dizer, olha, eu não vou dar atenção para o seu mau humor e a sua amargura. Amaleque tem que ser destruído. Deus mandou destruir com Amaleque. Amaleque, ele contamina tudo. E se você alimenta o espírito de Amaleque, inclusive dando o que essas pessoas possuídas por Amaleque querem, de alguma maneira você vai ser afetado. Porque Amaleque não quer mudar. Amaleque quer destilar a sua amargura. Há pessoas que elas estão mandando a mensagem para nós. Eu não quero mudar. Então elas vão ter que experimentar por elas o resultado do seu próprio veneno. Que se elas querem chamar atenção, o que elas querem é atenção. Quando você não dá a atenção que elas querem, inicialmente elas vão tentar provocar com muito mais força, mas aí elas vão chegar num ponto de entender que não vale a pena. Por isso que essas pessoas, elas vão ter que passar um período sozinhas lá, deixe elas lá. Você só ora por elas. Porque elas vão ter que entender que o que elas fizeram uma vida inteira não funciona. E elas conseguiram atrair a atenção de todo mundo, que todo mundo desse aquilo que elas queriam, agora não vai dar mais. Elas podem plantar bananeira, que não vai ter o que antes elas tinham. Alguém ali acudindo, resolvendo o problema para elas e lutando as guerras delas. E tem uma coisa que a gente tem que aprender, que a Bíblia deixa bem claro. Seja filho, seja marido, seja mulher, seja quem quer que for. Quando Deus está lidando com alguém, não tome a frente, não tente ser o escudo, porque vai sobrar para você. Porque já que você quer impedir Deus de tratar, você vai ter que ser tratado junto. Então busca sabedoria para você não querer ser melhor do que Deus. Nunca faça igual Saul. Deus está mandando destruir com Amaleque e você está deixando o melhor. Eu acho. Então, mas eu acho que eu não preciso destruir tudo isso aqui, sabe? Eu acho que eu não preciso matar o rei. Eu acho que eu não preciso disso aqui. E foi Deus quem falou. É para destruir com Amaleque sem deixar sobrar nada. Mas então... Deus não vai se importar se eu deixar. Às vezes, queridos, a forma de amar mais elevada da nossa parte é permitir que Deus faça aquilo que Ele falou. O que Deus falou? Que tipo de gente que Deus corrige?
aqueles que Ele ama. Então, se Deus não está corrigindo, é para eu ficar muito preocupada. Se Deus está corrigindo, eu tenho que ficar feliz. Se Deus está lidando com alguém da sua família, você tem que ficar feliz. Olha o tamanho do amor de Deus, que é a prova do amor dele. Porque se Deus não faz nada, Ele largou, pronto. Aí eu vou me preocupar. Tanto que a Bíblia fala que o pior pecado, o pior juízo, a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, biblicamente, é o quê? Vamos ver se você lembra. Entregaram a disposição mental reprovável e deixar essa pessoa, vai, meu filho, lambuza mesmo, fala o que você quiser. Agora vai, faz o que você quiser. É a pior coisa que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Então, você ora e faz o propósito e clama, Deus, muda meu marido, muda minha esposa, muda meus filhos, muda minha família. Aí Deus começa a lidar e você, ó o escudão lá, ai meu Deus, eu tenho que defender, ai meu Deus, eu tenho que fazer, ai meu Deus. Aí você vai lá, Deus permite às vezes, por exemplo, até uma situação financeira. Você vai lá e toma a frente. Deus diz assim, bom, então eu vou ter que permitir que algumas coisas travem para você não poder botar a mão aqui. Porque como que eu vou mudar a vida dessa pessoa se eu não apertar a porca certa, o parafuso certo? Aí Deus começa a mexer naquilo que mexe com a pessoa, você vai lá como um escudo. Gente, por favor, o que eu mais vejo, ainda mais nessa geração, é um monte de crentes emocionados. O que eu mais vejo são os emocionados. Gente emocionada, e eu penso, meu Deus, meu filho, é por fé, meu filho, não é por emoção, não. E vai um bando de gente emocionado, ai, meu Deus, o Senhor está falando, meu filho, larga de ser emocionado, meu filho. Para de pegar guerra sem recompensa, meu filho. Tem gente que está gemendo, porque só lutou guerra sem recompensa e agora só tem o quê? Uma sujeira para limpar. Porque se botou na frente de Deus, porque foi comprar guerras que não eram dela. Pessoas que compraram guerras que elas não tinham que comprar, que elas não tinham que se meter. Elas não tinham. Gente, eu já falei, não vou nem dar detalhes disso, porque o dar o testemunho, às vezes contar algo, não é para ofender nada, é só para ilustrar. Mas eu já falei para a gente da família. Que aquelas pessoas que não querem Deus, mas quando a coisa arrocha, elas sabem o que elas têm que fazer. Mas elas não fazem, elas querem uma vida de pecado. Mas aí o negócio arrocha, elas correm para onde? Para aquele crente fervoroso, ora por mim, ai, ora por mim, ora por mim. Então, às vezes, quem não tem na família, aqueles que querem viver a vida deles, do jeito deles, sabem tudo o que tem que fazer. Aí eles pegam uma carga, eles pegam demônios para a vida deles, e aí eles estão em desespero. Agora, eles correm para alguém para pegar os demônios deles, lutar contra os demônios deles e enfrentar as lutas deles. Tá, enquanto essa pessoa é inocente, você vai lutar por elas. Mas tem gente que ele está dizendo assim, eu não quero Deus, eu só quero que você lute contra os meus demônios, que você resolva os meus problemas, que você lute as minhas guerras, as guerras que eu não quero lutar.
E teve um dia que eu disse assim para alguém da família, que se colocava como escudo na família. Então aí as pessoas pegavam os demônios delas e vinham, e aí o que acontecia com essa pessoa? Ela não ficava bem. Às vezes ela adoentava, ela não ficava bem, ela não tal, e aí ela vinha e me pedia oração. Bom, tudo bem, só que chegou um dia que eu falei assim, ó, se você continuar pegando os demônios dos outros, que não quer saber de nada, não ligue para mim. Porque eu não vou lutar com um demônio que não é meu, não é seu, que você catou de alguém e ainda você pegou para a sua vida e está trazendo para mim. Eu não vou. Eu já tenho as minhas guerras, eu tenho uma igreja para cuidar, eu tenho um povo para cuidar. Eu não vou cuidar, brigar com um demônio de gente que vai pegar gratuitamente. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Vai lá catar gratuitamente. Não, eu não vou. E eu sou muito positiva nisso. Porque uma coisa é você ajudar alguém que ele quer. Ele é inocente, ele pegou muito demônio para a vida dele, mas ele era um cego, ele não sabia o que ele estava fazendo. Outra coisa é você pegar problemas de gente que claramente Deus está lidando e a pessoa foi lá no próprio inferno para catar aquilo para a vida dela. Não, eu não quero isso. E chega um momento que você tem que colocar um basta. Senão você não vence. Essas pessoas não querem sair dos seus inferninhos. E você não vence. Não tem como, elas não querem mudar, elas só querem alguém que lute as guerras delas. Mas as guerras são delas. Então não se coloca na frente de quem Deus está lidando, ou ficar comprando briga que não é da sua alçada. Sabe, guerras sem recompensa, brigas que você não tem nada a ver com aquilo. Gente, tem coisa que Deus traz para a gente, que a gente sabe que Deus trouxe para a gente lidar com aquilo, ajudar naquilo. Mas tem coisas que você nitidamente, você sabe, não. Não é para você mexer com aquilo diretamente. Óbvio que nós vamos colocar nas orações, nós vamos apresentar, nós vamos colocar no espaço de oração. Não é que nós não vamos colocar, nós vamos colocar porque nós nos importamos com as pessoas e queremos que elas tenham luz e que elas mudem. Mas nós não vamos tomar a frente de Deus e tentar ser melhor do que Deus, igual Saul. Ele tentou ser melhor que Deus, foi rejeitado por Deus, porque foi Deus. Deus tem informações que nós não temos. Deus estava dizendo não. Não. Então nós precisamos de discernimento, de sabedoria para conduzir a nossa vida. Para não perdermos tempo com coisas inúteis. E no final das contas, perceber que nós fizemos tanto, estamos exaustos e não fomos a lugar nenhum. Não temos nada para receber, porque Deus não me mandou ir lutar aquilo, Deus não me mandou mexer naquilo, mas eu tenho problemas, porque Deus mandou Saul derrotar, vencer o Amaleque, os amalequitas, mas Deus não mandou ele lutar contra Gibeon. Ele não mandou. E algumas pessoas, ao invés de elas estarem fazendo o que Deus mandou fazer, elas estão fazendo o que Deus não mandou fazer. E no final elas só estão tendo perdas, porque foi o que aconteceu. Porque eu fui lutar uma guerra que não vai me trazer recompensa e ainda vai tirar de mim, que foi o que aconteceu. Por fim, eu não tenho nada para receber e ainda tenho faturas que vão chegar. Porque eu me meti em encrenca que não era para eu me meter. Eu fui mexer em coisas que não era para eu mexer. E você sabe que muitas vezes eu vejo que tem gente que tem uma baixa autoestima, também é um orgulho lá dentro,
Às vezes a pessoa ela não se vê, falta identidade, e ela encontra o valor dela se colocando ali. O fulano de tal resolve. Então procura o tio, procura a tia, procura a fulana, procura não sei quem, procura ela, porque ela resolve. E a pessoa, ela agora não dá conta mais de sair daquele lugar. Do resolve tudo. Ele resolve tudo. É uma maneira dele existir. Ele não consegue encontrar valor nele de outra forma, a não ser que as pessoas todas vejam que aquela pessoa resolve tudo. Só que ela não está aguentando mais, porque ela está tentando sustentar um negócio que é na carne. Porque se acovarda, porque não consegue dizer não, e porque é a maneira dela existir. Então, todo mundo me vê como tão espiritual, ou como a saída, ou como a solução dos problemas dos outros. Não, a solução dos problemas dos outros não é você, não, é Deus. É Deus. Você pode ser um canal. Quando Deus te manda, é uma coisa. Mas se Deus não mandar, você está na carne. São obras mortas. Sabe o que vai acontecer no final? Essa pessoa não muda. Você sofre as consequências com ela. Sua vida não vai a lugar nenhum, mas retrocede. E você pergunta por quê? Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E por que minha vida está assim? Porque, na verdade, você tem um tom de fé. Para algumas coisas você tem fé, mas para outras você continua na carne. E com uma programação errada e dando respostas erradas. Então, em nome de Jesus, pega a primeira parte, pega essa outra parte, entenda o que Deus está falando. Se Deus já disse, eu entreguei, eu entreguei. E Ele fala com tanta convicção de acontecimentos futuros, como se pertencessem ao passado. Quando a gente crê, quando nós cremos na verdade da palavra de Deus, nós nos alinhamos completamente com ela. E eu tenho uma outra palavra, que eu tenho certeza que alguém precisa disso aqui, porque eu ia falar só sobre isso aqui, e o Senhor insistiu no meu espírito que eu deveria trazer essa palavra. Olha, quando os filisteus souberam que Davi tinha sido coroado, rei de Israel, vou ler e depois eu passo. Procuraram prendê-lo. Todo o seu exército, porém, com todo o seu exército. Porém, Davi ficou sabendo disso e desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Refaim fala de um lugar de gigantes, mas de gigantes mortos, como se fossem fantasmas. Fantasmas. Mortos. Então Davi consultou a Deus, devo ir. Davi já era um homem experiente na guerra, mas ele não ia para guerra nenhuma sem antes consultar o Senhor. Um homem experiente em guerra, mas ele não ia para guerra nenhuma sem antes consultar o Senhor. Inteligente, eu não quero estar num campo de batalha que não é para eu estar. Então Davi consultou Deus, devo ir lutar contra os filisteus, o Senhor me ajudará a derrotá-los? E o Senhor lhe respondeu, vá, a vitória será sua. Então Davi saiu a lutar contra os filisteus em Baal-Perazim, quer dizer, o Senhor luta e destrói, o Senhor que destrói. E os derrotou, o Senhor fez isto. Exclamou Davi, ele surgiu no meio dos meus inimigos, causando uma destruição, como as águas de uma inundação. Por isso ele chamou aquele lugar de Baal-Perazim, o Senhor destrói.
Davi e os seus homens levaram as imagens que foram abandonadas pelos filisteus. Eles foram com as suas imagens, com seus deuses. Mas os filisteus voltaram e se espalharam pelo vale de Refaim de novo. O vale dos mortos, dos gigantes mortos. Davi voltou a consultar o Senhor. Poderia ter dito, bom, se eu tive vitória da outra vez, quer saber, eu vou. Não, você não encontra Davi indo para uma batalha sem antes consultar. Devo ir, devo lutar esta guerra. Davi voltou a consultar o Senhor e este lhe respondeu, não suba para atacar de frente, vá atrás deles e ataque pelo lado das amoreiras. Quando se fala amoreira na Bíblia, fala de uma árvore de raízes muito fortes, muito difíceis de serem arrancadas. Fala de uma fé que se move em meio ao impossível. Nada na Bíblia está por acaso. Quando você ouvir o som como de uma marcha, o Senhor nos dá sinais quando devemos atacar. Nas copas das amoreiras, pode atacar. Isso quer dizer que o Senhor saiu à sua frente para destruir o inimigo, o exército filisteu. Então o Senhor estava dando uma mensagem para ele, eu vou estar lá. Faz do jeito que eu estou falando. Faz desse jeito. Da outra vez não precisou disso. Era o mesmo inimigo, mas agora com uma estratégia diferente. E Davi tinha que não só ouvir que era para ir para a guerra, mas seguir as instruções de Deus. Davi agiu de acordo com as instruções do Senhor, destruindo os filisteus por todo o caminho, desde Geba até Gezer. Muito bem. Você já percebeu que todas as vezes que nós recebemos uma grande promoção na nossa vida, vem algo para tentar tirar o brilho daquilo? Exatamente. Davi tinha acabado de ser coroado rei e os filisteus foram para procurar prendê-lo, o que é muito engraçado, porque ele tinha matado Golias e assim por diante. Mas Davi desceu para a fortaleza. Então Davi acabou de ser coroado rei, uma coisa que ele esperou por anos. Ele está vivendo o quê? O sonho da vida dele. O inimigo veio com o intuito de prendê-lo. O inimigo veio com o intuito de prendê-lo. O inimigo veio com o intuito de prendê-lo. O que ele fez? Foi para a fortaleza. O que você faz quando o inimigo vem? Para tentar prendê-lo. Você vai para a fortaleza. O que você faz agora? Você vai consultar o Senhor. Porque o inimigo, os gigantes mortos, eles estão espalhados no Vale dos Mortos, dos gigantes mortos. Eles estão em Refaim, que já é uma palavra, Refaim, já é uma... O fato deles se espalharem pelo Vale de Refaim já era uma mensagem. Gigantes mortos, Refaim, o Vale dos Gigantes Mortos. Opa! Eles se espalharam no Vale dos Gigantes Mortos. Então, Vale dos Gigantes Mortos, os gigantes já foram mortos, eles se espalharam no Vale dos Gigantes Mortos. Opa, é vitória para mim. Mas Davi não ficou só com sinal, Davi consultou, devo ir lutar contra os filisteus, o Senhor me ajudará a derrotá-los. E o Senhor disse o quê? O Senhor lhe respondeu, vá, a vitória será sua. Então, guarde essa palavra, quem precisa dela. Toda vez que você receber uma grande promoção na sua vida, o inimigo virá para tentar prendê-lo. E você precisa ficar atento o que é que ele está usando para tentar prendê-lo. O que é que você tem que fazer imediatamente? Para onde você vai? Para a fortaleza. E daí você vai fazer o quê? Consultar o Senhor. E você vai observar onde é que está o inimigo. Lembre-se, quem estiver vivendo ou vier a viver esse tipo de situação, Deus já está te avisando. O teu inimigo, você tem que seguir como está aqui, mas ele já está em Refaim.
Refaim é o quê? O vale dos fantasmas, dos gigantes mortos. Isso já é um sinal para você. Eles serão derrotados. Ele foi e teve vitória. E o Senhor apareceu. De que maneira? E derrotou o inimigo. Como que o Senhor apareceu? Que ele chamou Baal-Perazim, o Senhor que destrói. O local onde ele venceu aquela batalha, ele chamou de Baal-Perazim, o Senhor que destrói. Quem é que destrói com o inimigo? O Senhor. E ele surgiu no meio dos meus inimigos, causando uma destruição. De que maneira? Como as águas de uma inundação. Como que o Senhor virá contra os seus inimigos? Ele virá contra os seus inimigos como águas de uma inundação. Alguém pode segurar as águas quando elas vêm com tudo, uma enchente que vem com tudo, uma barreira que se rompe, alguém segura a água? Ninguém segura o Senhor. É como as águas de uma inundação. Deus virá contra o inimigo como as águas de uma inundação. Deus virá como? Você vai lembrar. Como? Deus virá como? Em que lugar? No vale? Em Refaim, nos vales. E ele é o Senhor que? O Senhor que? Destrói. Aí o inimigo, ele é persistente. Ele vai tentar voltar. E quando ele voltar, você tem que fazer a mesma coisa. Senhor, o que devo fazer? Devo atacar? Ele vai dar as instruções. Às vezes ele muda algumas coisas, exatamente para experimentar a sua fé. Exatamente. Ouça o que ele vai estar dizendo ali, ó. Ouça. E no final, o que vai acontecer? Davi agiu de acordo com as instruções do Senhor. Davi agiu como? De novo, Davi agiu? Davi agiu? E aconteceu o quê? Quando você segue, age de acordo com as instruções do Senhor, você destrói definitivamente com o inimigo. Não vai esquecer? Não, você não vai. Você não vai. Com a mão no coração. Senhor, meu Deus, engrandecido seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Amamos o Senhor. Sua palavra nos dá vida. Sua palavra nos renova. Sua palavra nos instrui. Ah, meu Deus, nós nos jogamos como uma criança se joga nos braços do Pai, por conta da sua palavra. A palavra é viva e ela vai nos norteando, nos guiando. E não há como dizer, não sei, não vi, não entendi. O Senhor fala tão claramente, não deixa dúvidas. Eu abro esta reunião com esta palavra tão incrível. Eu agradeço pela sua bondade. Agradeço pelas direções desta abertura. Consagro esta reunião ao Senhor. Passa do teu sangue aqui, acampa os teus anjos aqui, nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará, toda língua que se levantar em juízo tu a condenarás, o teu sangue tem poder sobre nós, acampa os teus anjos aqui, Senhor, nós possuímos a tua palavra e possuímos também o Salmo 91 materializado na nossa vida, nos guardando de todo mal, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, e tomamos posse que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, nem temeremos, Senhor, mal algum, porque o Senhor está conosco. Eu consagro esse trabalho ao Senhor. E quando sairmos daqui, que possamos sair num nível tão alto, de visão, conhecimento, espírito, poder, renovados e transformados para a glória do teu nome. Venha, Espírito Santo, se faça presente, manifeste-se aqui, fala aos nossos corações,
Toma-nos com poder e que a sua palavra continue ecoando nos corações. Louvado seja o teu nome por tudo. Assuma este trabalho para a glória do teu nome. Amém. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.